Bom dia para você, uma ótima terça-feira. Vamos falar hoje sobre comportamento e técnicas de mudança. E atenção, este mesmo áudio que você está ouvindo agora, ele é compartilhado às 20 horas no meu canal do YouTube e às 11 horas da manhã na minha fanpage. Então, inscreva-se no meu canal, dê um like, curta as nossas mensagens, compartilhe, para que assim que nós postarmos as mensagens, você as receba automaticamente. É só nos procurar lá, Luciano Araújo, Luciano com 2 N's. E também nós temos no blog, lucianoaraújo.com, onde a gente tem artigos, a nossa agenda de cursos, para você ficar por dentro. E vai ser um grande prazer para a gente o seu contato frequente. Muitas pessoas pedem que nós compartilhemos, juntamente com as nossas mensagens diárias, técnicas. E as técnicas mais fáceis que nós compartilhamos aqui, nós sempre frisamos que não é pelo fato de elas serem fáceis no sentido prático da própria execução, de que nós venhamos a achar que pelo fato de elas serem fáceis, elas não são eficientes. Então as técnicas que nós passamos aqui são muito poderosas, pois a sua comprovação de efeito neurológico, de efeito linguístico, se as executarmos, elas têm um grande impacto na nossa vida, podem fazer com que nós mudemos comportamentos, reprogramemos nossa mente, tenhamos mais qualidade de vida, mais excelência na nossa vida, tudo isso com base nessas técnicas que estão à nossa disposição. E a técnica de hoje a gente vai trabalhar com metáforas. A metáfora é como uma forma de nós trabalharmos a nossa mente inconsciente. A nossa mente inconsciente, ela trabalha muito de forma muito melhor através de metáforas do que de forma literal. Então, quando a gente ouve histórias, quando a gente ouve casos, a nossa mente inconsciente absorve de forma muito mais efetiva. Os grandes líderes, os grandes mestres da humanidade, como Jesus, por exemplo, usava metáforas, né? As parábolas, exemplos. Então, se você quiser aprender com mais eficiência, se você quiser aprender técnicas ou algo, qualquer coisa na sua vida, utilize metáforas, crie associações através de imagens em movimento, para que a sua mente inconsciente absorva aquilo. Então, o objetivo dessa técnica é você trabalhar um comportamento alimentando aquilo que você precisa para você melhorar e atenuando aquilo que está te atrapalhando. Vamos à prática. Primeiro, você vai escolher um comportamento que está atrapalhando a sua vida. Por exemplo, preguiça, desânimo, medo. Então, contando que você já tenha escolhido o comportamento que você quer trabalhar, o que você vai fazer? Você vai criar uma metáfora. Às vezes no nosso espaço terapêutico, alguém chega com algum problema e eu geralmente pergunto, com que se parece esse problema? E às vezes a pessoa sofre com dores, a pessoa diz, é como se eu estivesse sendo apunhalado, sofrendo apunhaladas na minha perna, de tanto que dói, uma dor aguda. Quer dizer, ela não está sendo apunhalada, mas ela está fazendo uma comparação e está criando uma metáfora. Então, esse comportamento que você quer modificar, com o que se parece esse comportamento? Você pode criar um objeto, ou um animal, o que você achar que se aproxima do seu comportamento. Aí você vai imaginar esse objeto com uma cor, com um peso e com um tamanho. E depois que você definir esse comportamento, você vai, por exemplo, pega uma folha de papel
Vamos colocar aqui um exemplo prático. Obesidade, por exemplo. Você quer trabalhar a sua obesidade. Então, com que se parece essa sua obesidade? Vou criar uma metáfora aí. Vamos pensar agora. Por exemplo, eu me sinto como um elefante. É uma metáfora, um elefante. Que cor que tem esse elefante? É um elefante roxo. Qual é o peso dele? 300 quilos. E o tamanho? 3 metros. Então você vai escrever isso numa folha, ok? Escreve isso numa folha. Você vai comparar esse seu comportamento que você quer mudar a um objeto, algum animal, algo físico, palpável. Vai colocar uma cor, um tamanho e um peso. E você vai fazer um risco vertical, de cima a baixo, nesta folha, do lado esquerdo. Você vai colocar aqui, você vai fazer uma lista do lado esquerdo. Você vai colocar o que você faz no seu dia a dia que alimenta esse elefante para ele ficar cada vez maior. Considerando aqui que a imagem que nós estamos criando para a metáfora é o elefante. O que eu faço no meu dia a dia que vai fazer que esse elefante fique cada vez maior, mais pesado e mais colorido da cor preta, da cor que você escolheu. E do lado direito, você vai escrever o que eu posso fazer no meu dia a dia, que vai fazer com que esse elefante fique mais magro, mais claro, mais leve e menor. Mais magro, mais claro, mais leve e menor. Então, com isso, você tendo essa lista em mãos, você vai trabalhar o seu autoconhecimento. E você vai ver que quando você trabalhar com as questões da lista do lado esquerdo, você vai estar alimentando esse vício. E quando você estiver trabalhando com a lista do lado direito, você vai estar potencializando e combatendo aquele seu comportamento. Vamos colocar aqui um outro exemplo, preguiça. Então você quer trabalhar a preguiça na sua vida. Com que se parece essa preguiça? Eu vou colocar um pedaço de tábua de cor marrom e de 5 metros e 5 quilos. Do lado esquerdo, o que eu posso fazer para que essa tábua, que é a metáfora que você criou, fique maior? Do lado esquerdo, dormir até mais tarde, não ver o nascer do sol, ou ficar vendo televisão até mais tarde. Esses são os comportamentos que vão alimentar a sua preguiça. Do lado direito, o que eu posso fazer para que eu deixe essa tábua cada vez menor até ela ficar bem fraca? Bem fraca, cada vez menor e cada vez mais leve. Eu posso, ao invés de dormir até mais tarde, eu colocar o despertador do relógio em um local longe que me force a acordar e ir caminhar. Então, você vai estar trabalhando o seu comportamento com base de que você tem um controle sobre esse comportamento que está te incomodando. E diariamente, ao dormir, antes de dormir, você fazer uma avaliação até que ponto você está evoluindo e até que ponto você está combatendo esse comportamento com base nessa metáfora. E é interessante que, se você criar essa metáfora adequada, por exemplo, nessa tábua, você vai olhar assim e vai falar: poxa, essa tábua está bem pequenininha agora, e eu vou fazer com que ela continue desse tamanho. Então você pode utilizar inúmeros outros artifícios. Você pode, por exemplo, criar uma pessoa como se fosse algo indesejável na sua vida. O que você pode fazer com base nesse vício para que essa pessoa fique maior, mais gorda e mais colorida, ou o que você pode fazer para que ela fique magra. Quando você começa a alimentar e trabalhar no sentido de você exercitar-se para romper os seus maus comportamentos, o seu cérebro começa a te ajudar. Tem uma frase de um velho índio que diz o seguinte: dentro de nós existem 2 lobos, um é mau e o outro é bom. Qual vence? Aquele que nós alimentarmos. Então preste atenção, dentro de nós
existem dois lobos, um mau e o outro bom. Vai vencer aquele que nós alimentarmos. Amanhã nós vamos conversar com você como fazer acontecer na sua vida. Grande beijo para você, fique com Deus, uma ótima terça e até amanhã, se Deus quiser.